Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alan. Olha o que nós trouxemos hoje. Mais uma questão sobre análise de dados. Então nós vamos falar sobre os coeficientes de correlação. Então aqui estava construindo minhas planilhas, já com alguns dados anteriores de vídeos que nós fizemos algumas outras análises do gráfico de dispersão. Hoje nós trouxemos aqui o nosso coeficiente de correlação linear. Então, o coeficiente de correlação linear ele é chamado de correlação de Pearson. Aqui no Excel, tá até aqui, ó, eu abri a caixinha de ajuda para que a gente pudesse só fazer uma visualização bem rápida. Então, o Pearson, a sintaxe da função Pearson tem os seguintes argumentos. Então, quando ele solicitar aqui, quando você chamar a função Pearson, ele vai te pedir a matriz 1 e a matriz 2. Então, a matriz 1, as duas matrizes são obrigatórias. A matriz 1 é um conjunto de valores independentes, né? Então, estão aí os valores que são independentes dentro da minha análise de dados, né? Aqui são os valores que são independentes. Os valores de x ou de y. Isso, muito bem. Se você respondeu y, errou. São os valores de x, né? Pois é isso que nós vamos alterar para descobrir o que vai acontecer com o y. Então, o y vai tornar um valor dependente, né? Então, ele vai aguardar o que acontecerá com x, para que eu tenha o resultado ali toda, do lado da igualdade do x para que aconteça no y, tudo bem? Então, é isso aí, você pode estar vindo aqui, ó, tem a fórmula sendo indicada aqui. Imagina nós fazermos a punho essa fórmula aqui, todo esse somatório, olha o trabalho que vai dar aí no Excel. Você vai perceber que é muito tranquilo, muito legal, né? Então aqui ele vai oferecer diversos valores, ó, valores independentes e valores dependentes, e aí vai pegar os valores dependentes, fazer o Pearson e colocar com os valores independentes e tudo mais. Então aí você vai fazer essa visualização, tudo bem? Então aqui eu coloquei as minhas duas planilhas. Então tem a planilha que eu fiz anteriormente, né? Que é a venda de pão, quantidade de pães e o resultado dessa quantidade de pães pela quantidade que eu estou adquirindo. E aqui eu tenho uma outra planilha bem básica que é sobre a distância percorrida e o gasto desses litros de gasolina. Então ou diesel lá, tá? É só a título de exemplificação para observar que nem todas as variáveis elas vão se relacionar e ter aquele crescimento linear, o qual é mais confortável de visualizar. Elas geralmente vão ter essas visualizações, né? Então a gente pode até fazer rápido aqui um gráfico de dispersão, só para que possamos observar um pouco como que ocorre aqui. Então, ó, o gráfico de dispersão eu já ensinei vocês como fazer, né? E só para a gente poder observar rapidinho como é que faz. Olha só, ó. É bem legal observar esse gráfico tendo uma crescente e você vai poder fazer a projeção de qualquer resultado, pois se eu colocar o resultado X aqui, o meu Y já vai ser bem fácil de ser identificado, né? Então, se você vir aqui também e fazer o gráfico da dispersão rapidamente para a gente poder visualizar, então olha só, gráfico da dispersão, olha totalmente oposto ao primeiro. Esse vai descendo, né? Olha como ele é oposto. Quanto mais a minha distância vai sendo percorrida, né, os meus litros aqui, ó, também vão sendo alterados, né? Então aí é bem legal de perceber, né? Olha só, muito legal de perceber, né? Uma relação inversa, né? Então é bem interessante e bem legal visualizar pelo gráfico da dispersão, quando nós vamos observando a relação das variáveis, quando ela tem uma relação direta, que uma implica no crescimento da outra, como nós temos uma relação inversa, quando o aumento de um implica no é, do decaimento da outra, né? Então uma cresce, a outra diminui, quando é inversa. Quando ela é diretamente proporcional, uma cresce, a outra cresce também. Pô, é bem legal, né? E o Excel facilita isso de uma maneira bem eficiente. Então a gente vai colocar aqui o nosso coeficiente para perceber como é que está sendo a, a, a correlação entre as minhas variáveis, né? Então o coeficiente de correlação linear de Pearson, ele pode ser chamado também só de coeficiente de correlação. Ele é denotado pela letra R, como a gente viu no desenho anterior, e ele mede o grau de associação entre essas duas variáveis quantitativas, tá? Então esse meu coeficiente, o valor dele vai variar entre menos 1 e 1. Então quando o meu coeficiente de correlação é igual a 1, as duas variáveis possuem uma correlação positiva perfeita, da forma como acontece nesse primeiro gráfico. Então tem uma correlação positiva perfeita, olha como uma vai aí influenciando a outra, uma variável influencia a outra, né?
tá? E aí quando ocorre da outra forma, que é o menos um, que a gente vai já observar aqui, quando a gente colocar o coeficiente de Pearson, disse que as variáveis possuem uma correlação negativa perfeita, tá? Então aí é dessa forma como a gente se encontra, que o litro de gasolina aí vai estar variando para a cada quilômetro percorrido desse meu veículo, tudo bem? Então aí fica bem fácil de visualizar, né? Então aí tá aí, ó, esse nosso gráfico aí. E também quando o meu coeficiente de correlação ele é igual a zero, a minha correlação ela é nula. Ou seja, não tem variação de uma variável com a outra, tudo bem? Então aí ela fica nula, tá? Nesses dois casos que nós trouxemos, esse meu coeficiente ele é igual a 1, chamei Pearson, olha aqui na minha barrinha de fórmulas. Então eu chamei Pearson, coloquei os meus parâmetros e aí ele ofereceu o resultado. Eu vou colocar um pouquinho o gráfico para cá. Vou colocar aqui rapidamente para que a gente possa observar. Então eu vou chamar o Pearson, ó, bem tranquilo, né? Aperta Tab. Ele já oferece a matriz 1, a matriz 2. Lembrando que a matriz 1 são os valores o que? Olha, só a gente clicar aqui, você vai observar quem são as matrizes 1. Então a minha matriz 1 olha, os valores é independente, né? Questão de valores dependentes aqui, o meu x, né? Porque é ele que eu vou alterar para ver o que vai acontecer com o meu y, né? Então tá aqui o meu x, e aí ponto e vírgula, e vou colocar o meu y, né? Então, opa, eu vou observar aqui. Então, olha, meu coeficiente menos um da forma como ocorreu aqui anteriormente, tá? Então, é isso aí. O coeficiente de correlação é muito importante dentro das nossas análises, principalmente quando a gente vai fazer o estudo de regressão, que é o assunto do próximo vídeo. E aí esses conhecimentos prévios são bem importantes para sedimentar aí o nosso caminho dentro de análise de dados. Aí hoje estamos utilizando Excel, a gente pode fazer isso também de outras formas, tá? Então a gente vai estar colocando aqui nessa nossa playlist para que você possa ter um leque de possibilidades aí para fazer suas análises com seus dados e ter a melhor performance possível, tudo bem? Então, até o próximo vídeo.